Bom dia, boa sexta-feira a todos, em especial para toda a nação azul. Amanhã é clássico, em 9 horas da noite, a expectativa para quase 60 mil torcedores na Pampulha. A nação azul de bem com a vida, retomando agora seu caminho de novo para o Campeonato Brasileiro, depois da boa vitória que teve contra o Remo fora de casa, anteriormente também pela competição, teve vitória sobre o Grêmio, sobre o Bragantino, a sequência boa, o respiro na tabela também está acontecendo. O Cruzeiro finaliza a preparação nesta sexta-feira para o clássico de amanhã, ontem na reapresentação depois da boa vitória sobre o Boca pela Copa Libertadores. Boas notícias para o técnico Arthur Jorge, principalmente para esse setor de ataque onde ele vem quebrando a cabeça quando tem que fazer algum tipo de alteração, pelo menos poupar algum jogador para encher o tanque. O Marquinhos, ele mesmo, após 6 meses, volta a treinar na Toca da Raposa. Inicialmente vem emprestado pelo Arsenal da Inglaterra. O Marquinhos, que depois o Cruzeiro adquiriu os seus direitos, pagando cerca de 3 milhões de euros. E o Marquinhos acabou se lesionando há 6 meses, uma lesão no joelho esquerdo, e agora está recuperado. Vamos aguardar para, quem sabe, o Marquinhos ter uma boa sequência agora com a camisa do Cruzeiro, ele que tem apenas 23 anos. Se o Marquinhos sai do departamento médico, quem entra é o Cauã Prates. O Cauã Prates teve diagnosticado ontem uma lesão, inicialmente não vai precisar de nenhum tipo de procedimento cirúrgico, tratamento conservador. O Cauã Prates, jovem, 17 anos, negociado com o Borussia Dortmund da Alemanha, deixa o Cruzeiro em agosto. O Borussia que pagou cerca de 12 milhões de euros. Sexta-feira de trabalho na Toca. É o clássico, é o Cruzeiro embaladaço. Uma boa notícia, o Cruzeiro oficializando a liberação do departamento médico do atacante Marquinhos, após 6 meses, ele que se lesionou durante um treinamento na Toca da Raposa, foi uma lesão grave no joelho esquerdo, veio nesse processo de recuperação, lembrando o Marquinhos, ainda jovem, né, 23 anos, um cara que veio emprestado pelo Arsenal, ao todo tem 30 jogos com a camisa do Cruzeiro, apenas um gol marcado, uma assistência, não deu para ter uma boa sequência, é um canhoto, joga pelo lado do campo, mas o Marquinhos ficou um bom tempo afastado e a pedido do técnico, ex-técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, o Cruzeiro adquiriu o Marquinhos até o final da temporada de 2028 por aproximadamente 3 milhões de euros, na casa aí dos 17 milhões de reais. O Marquinhos esteve em campo, agora é aguardar a parte física, mas é um cara que pode ser útil, pelo menos, né, com tanto jogo. A gente vê o técnico Arthur Jorge, quando tem que poupar, tem algumas dificuldades, e atacante é uma pauta do Cruzeiro para buscar contratações para o segundo semestre. De certa forma, Marquinhos deixa o departamento médico. Hugo. O Cruzeiro que sofreu com vários jogadores lesionados, né? Isso pesa bastante, porque tem que ter o elenco, claro, nessa maratona de Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, mas o DM pesa, né, Romano? E aí tem um detalhe, né? O Marquinhos, ele ficou muito tempo afastado por causa dessa lesão. Então vamos devagar com o Andor, com o Santa de Barro, vamos com calma, sabe? Deixa o cara voltar, até porque não tem urgência, como dizia minha avó, né? Sangria desatada dele voltar. Volta com calma, se recupera para ter o jogador por um longo tempo, porque senão vai acontecer, por exemplo, como outros jogadores que vão perder Copa do Mundo aí, que voltar de lesão, já voltaram jogando, sentiram de novo, estão de fora. Exatamente. Se o Marquinhos deixa o departamento médico, entra o Cauã Prates, jovem, 17 anos, já negociado com o Borussia Dortmund da Alemanha, na casa aí dos 12 milhões de euros, mas como ainda tem seus 17 anos, quando completar em agosto 18, deixa a Toca da Raposa. Teve uma lesão diagnosticada, o Cruzeiro não dá o tempo de recuperação, vai ser um tratamento conservador, não vai precisar de, né, aquele processo cirúrgico na região anterior da coxa direita, portanto, o Cauã Prates entra para o departamento médico. O Cruzeiro, então, agora com a saída do Marquinhos e a entrada do Cauã Prates no departamento médico, tem o Cauã e também o Cássio, que volta apenas no final da temporada, Hugo. Então tá aí agora a situação do Cauã Prates. Ele que
Jogou contra o Goiás lá, pela Copa do Brasil, jogou no jogo contra o Remo, tá conquistando espaço, é um bom jogador, tá ganhando ali espaço na direita do Cruzeiro, e aí entra na situação de DM que a gente falou, Romano. E é uma situação de que o Cruzeiro foi muito feliz na avaliação para buscar esse garoto, né? Para buscá-lo e ter ele como opção. Você vê, o Cruzeiro é o único time, ou um dos poucos times que se dá ao luxo de ter 3 laterais direitos. Quando tem time que tem meio, ele tem 3. E o Cauã é um jogador que tem um futuro tão grande, tanto que chamou a atenção e já foi negociado. E sobre o atacante Caio Jorge. Fala pra gente, Rubens. O KJ realmente, depois daquela entrevista, né, da zona mista, e assim vem sendo nesta temporada, diz que não tá 100% fisicamente, que ainda vai, né, tentando lutar com tanta sequência de jogo, vem se recuperando desse problema crônico no pubis, mas a expectativa é para que o KJ possa atuar pelo menos um tempo, seja no primeiro, seja no segundo tempo, mas até pela importância que tem, né, o clássico, o jogo da próxima semana também pela Copa Libertadores, ele vem fazendo um trabalho em separado, inclusive postou ontem nas suas redes sociais em casa, fazendo todo o tratamento para ter a sua melhor condição física, e ele que não marca já há 6 jogos, coisa que não é de costume, né? O Caio Jorge, que é o artilheiro do Cruzeiro, né, com 9 gols na temporada, já são 6 partidas, ele marcou apenas naquele jogo de estreia do técnico Arthur Jorge contra o Vitória, então são 6 jogos sem marcar, vem tentando se recondicionar fisicamente também. O Caio Jorge, que estava bem na temporada passada, boa sequência, esse ano ele tem sido poupado em vários jogos, e tem sido motivo aí de preocupação, Romano. Lesão é duro, né, cara? Sim. Ainda mais quando você tá no auge, aí você começa a sofrer lesão, você tem uma lesão que quebra aquela sequência. Então é cuidado, né? Muito cuidado, muita cautela para voltar. Se for para jogar meio tempo, legal, volta com calma, para você não perder o cara. Porque tem um detalhe, né, Hugo? Deram uma esticada na corda no Campeonato Mineiro e agora tá pagando preço, né? Eu me recordo de uma observação que você fez, muito feliz, por sinal, quando você disse o seguinte, nas declarações até do Arthur Jorge, técnico, quando ele falou, não vou priorizar uma competição ou outra não, vou focar em todas. A conta chega, né, também, na questão física. Mas você tem uma situação que é o seguinte, por exemplo, o que é esticar a corda, né? É você exigir demais, porque se você parar para pensar, as férias foram curtas porque o calendário começou mais cedo. E aí você estica a corda demais no campeonato estadual, né? Que com esse formato ele arrebenta a preparação para quem tem calendário cheio. E aí você estica demais a corda e depois começam as maratonas, né? De jogos final de semana, meio de semana, final de semana, meio de semana. E jogador não é máquina, cara. Ele é um ser humano como nós, só tem um preparo físico melhor do que a gente. Mas não é máquina. Então, uma hora o corpo vai cobrar, né? A expectativa para o clássico é quase 60 mil torcedores da Pampulha. O Cruzeiro, que depois do duelo contra o Boca pela Copa Libertadores, anunciou que nesta semana vai receber mais de 100 mil torcedores no Mineirão. É a Nação Azul de bem com a vida, com o bom momento dentro do campo. Nesta sexta-feira de treinamento na Toca da Raposa 2, última atividade do técnico Arthur Jorge antes do clássico deste sábado. Lembrando que a bola rola às 9 horas da noite. Ainda tem uma carga de ingressos para o torcedor do Cruzeiro em ingresso.cruzeiro.com.br e a expectativa de um público na casa dos 60 mil torcedores. É o que está registrado aí em ata para este compromisso. Os portões serão abertos 3 horas antes da bola rolar. Ainda tem setor azul superior e também o roxo superior. A Nação Azul marcando presença mais uma vez, depois de colocar quase 60 mil na vitória diante da equipe do Boca Juniors. E agora esse clássico contra o Atlético Mineiro. A gente vem batendo na tecla o seguinte, uma vitória pode colocar o Cruzeiro
entre os 10 primeiros colocados da Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje o Cruzeiro é o 12º, com 16 pontos. E em caso de vitória, o Cruzeiro pode chegar aos 19, e quem tem 19 é o Coritiba, que é o 7º colocado. Tem o Botafogo, o 8º, com 17, tem o Red Bull Bragantino, o 9º, com 17, tem o Vasco, o 10º, com 16, tem o Grêmio, o 11º também, com 16 pontos ganhos. Então é mais um jogo importantíssimo para o Cruzeiro nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que o técnico Arthur Jorge vai fazer, mas em relação, por exemplo, à equipe que começou contra o Boca, ele não perdeu ninguém por ordem médica, todo mundo treinou ontem na Toca da Raposa 2, a dose deve ser repetida hoje, ele só não terá aí em relação aos últimos jogos, e também já não teve contra o Boca, o Cauã Prates no banco. O Cauã teve uma lesão muscular importante, inclusive, já trouxemos o tempo de recuperação de 6 semanas, para que ele possa aí aparecer na transição até voltar a jogar. Então, no mês de maio, não terá mais condição de atuar o jovem lateral esquerdo, que já foi negociado com o Borussia Dortmund da Alemanha. Fica a expectativa quanto ao gol. Otávio foi o escolhido para começar o duelo contra o Boca Juniors, quem sabe recebendo aí uma sequência neste momento. Vamos ver o que fará o Arthur Jorge neste último treinamento. Ô Rafa, tem uma arte aí sobre o presente e o futuro, Caio Jorge, Neiser, Vídea Real. Eu até me lembro, Léo, que teve uma pergunta direcionada ao Arthur Jorge na coletiva sobre esse contexto do Neiser, né? Que ele tinha chorado contra o Pouso Alegre e tudo mais, e pouco tempo depois já dando sinais de retomada. Além dessa questão de presente e futuro, que dá para concordar, o Neiser tem características, mostra ter potencial para entregar o mesmo que o Caio, algo parecido quando tiver a idade do Caio Jorge, mas para mim, olhando o hoje, é muito legal ver que esses caras podem se complementar em campo. E o jogo contra o Boca deixou isso muito claro. O Arthur Jorge está criando uma alternativa bem legal de um Cruzeiro ter uma dupla de ataque em alguns momentos com o Caio Jorge e Neiser. A gente imagina isso ocorrendo mais ao longo das partidas, mas de início, quem sabe? Às vezes, na ideia que o próprio Arthur colocou de pesar mais a área, quando o adversário entrar com uma linha de 5, por exemplo, possa ser muito útil. Porque esses dois têm muita presença de área. Esses caras conseguem sempre estar bem posicionados e mandar a bola pro gol, né? E chama atenção também a forma como eles ocupam o espaço, a forma como eles atacam as costas da defesa. Estão se complementando. O Arthur Jorge está trazendo isso. E aí eu fico na expectativa de, por mais vezes, ver essa dupla com a camisa do Cruzeiro. A gente tá precisando, né? De alternativas ao longo dos jogos. E aí, na ideia de um Cruzeiro mais ofensivo, Caio Jorge e Neiser podem se complementar bem por mais vezes. Eu acho que a partida contra o Boca não foi acaso. É um sinal de que mais pra frente isso pode funcionar. Depois do jogo na coletiva, ele fez questão, né, de ressaltar o presente. E ele, na verdade, queria... Ele falou que o Cruzeiro deveria ter jogado um pouco melhor como um presente para essa torcida. Para o torcedor sair mais satisfeito do estádio. A gente ele ficou não tinha... satisfeito, professor. Claro, e mais. Agora, ele não teve isso no Botafogo, né? Com todo respeito ao Botafogo, que é um clube grande, mas não tem essa torcida tão presente no estádio. Fala pessoal, muito bom ter vocês aqui. Eu agradeço demais aí quem chegou até aqui, tá? Já peço o like de vocês aí antes de sair do vídeo, tamo junto. E você que tá chegando agora, seja bem-vindo, tá bom? Esse canal aqui é do Cruzeiro, notícias todos os dias pra você sempre ficar informado de tudo que tá acontecendo. Então aqui fica o meu convite, se inscreva no canal, deixe seu like para dar aquela força pro canal continuar crescendo cada vez mais e assim nossa família ficar gigante aqui no canal, tá? E também é muito importante você estar ativando o sininho, tá bom? De notificação. Toda vez que sair uma notícia nova aqui no canal, você será avisado que ela estará no ar e assim você sempre estará informado de tudo, tá bom? Fiquem à vontade também para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo, tá bom? No espaço de comentário do canal, é muito importante pra gente, tá? A gente olha todos os comentários, fiquem à vontade. E também quero agradecer a todos pela preferência que vocês estão dando nesse canal aqui, tá bom? E é uma honra ter vocês aqui com a gente, e a gente vai sempre estar buscando melhorar o canal pra vocês aqui, tá bom? Então, um forte abraço. Assim que sair notícia, a gente busca e coloca aqui pra vocês, tá bom? E vamos ficar de olho no clássico aí, contra o Atlético Mineiro aí.
Qualquer coisa, novidade, a gente joga aqui pra vocês. Valeu!